Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô com muita saudade de sentar aqui, falar com vocês. Demanda tempo, mas eu tô arrumando tempo sim pra fazer essas coisas. E hoje eu vim aqui responder a book tag, que é a book tag Emoções da Copa. Eu fui tagueada pela minha amiga, a Janaína, do canal História da Literatura. Eu sempre esqueço. História da Literatura. Eu vou deixar o link aqui no canal dela da descrição. E amiga, muito obrigada por me taguear. Eu adorei as perguntas. Eu também vou adorar responder. Já separei os livrinhos, então estou ansiosa para falar com vocês. E se vocês escutarem um gato miando, me perdoe, tá bom? Porque é um dos gatos novos que tem aqui em casa. E eles têm uma mania de subir pra telha e não desce. Eu já tirei ele, mas ele só subiu de novo. Então, tipo, sem condição. Vamos lá gravar a book tag, tá bom? Então, a primeira pergunta é: ansiedade pré-jogo. Aquela sensação de, meu Deus, o que vai acontecer nessa partida? E botando assim essa sensação, eu vou colocar num livro que eu li esse ano, que foi o livro que me deu essa sensação de tipo assim, meu Deus, o que está acontecendo por aqui? Eu escutei alguém me chamando. O livro que eu coloquei para responder essa pergunta é A Empregada, da Frida. Olha, foi um livro que eu juro para vocês, não tava assim... Eu tava curiosa pra ler, mas eu não tava com tanta expectativa e eu não sabia que eu ia, tipo assim, me pegar tanto lendo este livro. Aqui foi uma experiência que cada capítulo eu queria saber o que é que ia acontecer, se era doidice da minha cabeça, porque cada personagem ali tinha um problemazinho, tanto a... Como é o nome dela? A Millie, quanto a Nina e o Andrew também. Tipo, o Andrew, nossa senhora, o Andrew foi uns assim que... Era um mocinho, aquele boa pinta, mas como é homem, eu sempre desconfio. Então, assim, toda vida que eu tô lendo o livro e tem um homem que é muito assim, ai meu Deus, que maravilhoso, que homem gostoso, lindo, perfeito, eu desconfio dele na mesma hora. Pode até ser livro de romance, e que, tipo assim, aquele homem é aquele personagem que vai lhe tirar o fôlego. Mas até a última página do livro, eu fico esperando ele vacilar, pra me ter critério de falar mal dele. E foi o que aconteceu aqui nesse livro. Inclusive, foi uma das leituras maravilhosas que eu fiz esse ano. Eu gostei bastante. E era aquela emoção, sabe? Tipo, aqui, igual a emoção da partida. Quando a bola vai pra um campo, vai pro outro, e você fica, meu Deus, o que é que vai acontecer? Será que vai entrar? Será que vai ser gol? E o time adversário pega a bola? Tipo assim, foi essa emoção que eu senti lendo este livro. E eu vou botar aqui a Frida. A segunda pergunta é: tensão do mata-mata. Aquele jogo em que o perdedor é eliminado e o vencedor avança para a fase seguinte. Nesse aqui, eu botei um livro que eu li faz muito tempo, mas eu só consegui lembrar dele quando eu vi essa pergunta, que é Battle Royale. Eu não tenho ele mais em mãos, inclusive eu vou pegar ele para reler, que vou deixar aqui a fotinha, que basicamente tem uma escola japonesa do 9º ano, e todos os alunos do 9º ano, eles são pegos, vão para uma ilha, e lá nessa ilha o governo lhe dá um kit de sobrevivência, e o último estudante a sobreviver à caçada, ao mata-mata, é o grande vencedor. Esse livro lembra muito também Jogos Vorazes, que é essa mesma premissa, né? Que, tipo, tem uma cidade, leva 2 jogadores daquela cidade, coloca no canto lá para eles, quem sair ser o vencedor. Eu nunca li Jogos Vorazes, inclusive, pretendo ler um dia, não agora, mas eu pretendo ler. Mas o único livro que, tipo assim, me lembrou bem esse lance do mata-mata foi Battle Royale. Terceira pergunta: tristeza da eliminação. Aquele sentimento dolorido de deixar uma competição. Nesse aqui, eu interpretei de vários modos, mas eu vou colocar esse livro como assim, um sentimento de tipo, uma tristeza que eu senti com o personagem em si, sobre o que ele sentiu e tudo mais. Então, vou colocar aqui Flores para Algernon, que me dá aquele sentimento de uma coisa dolorida, porque aqui a gente conhece o Charlie, né, que ele é escolhido para fazer uma cirurgia revolucionária que pretende aumentar o QI
né, de uma pessoa. E aqui o Algernon não, o Algernon é o ratinho que tem aqui. E aqui o Charlie, ele é um homem com deficiência intelectual. Então ele tem, acho que 30 e tantos anos, eu não lembro agora a idade dele. E assim, ele já é como se ele é uma pessoa mais velha, a mente dele não trabalha bem. Ele é como se fosse uma criança de 2 anos, 3 anos de idade. E tipo assim, as pessoas fazem bullying com ele, as pessoas tiram sarro da cara dele, as pessoas ficam rindo ali dele por ele ser um adulto e não saber ler, não saber se expressar. E ele fica brincando junto porque tipo, ele pensa que as pessoas estão rindo com ele porque acha ele divertido, porque gosta dele. Só que a verdade é um pouquinho mais a fundo. E assim, esse livro é cheio de emoções. E aqui é como se fosse um diário, né? Que todo dia o Algernon, o Charlie, ele escreve o diário dele, como antes do experimento, depois do experimento. Então todo dia ele bota dia tal e vai escrevendo. E aqui a gente vai lendo no modo do o relatório do personagem em si. Então quando ele vai fazer, antes da cirurgia, eles dão um diário para ele, ele começa a escrever. E a gente vê que ele escreve errado, ele tenta escrever de um jeito que ele sabe, então tem coisas que ele não consegue entender. Só que conforme vai avançando a cirurgia, conforme a gente vai vendo como está sendo o processo dessa cirurgia, né, para aumentar o QI, a gente vai vendo como o Algernon começa a aprender outras coisas, começa a ficar inteligente, a gente vai vendo que a escrita dele começa a ficar melhor, a gente consegue entender o que ele está falando. E aqui chega no momento que ele conecta tudo e vê que aquilo tudo que ele tinha passado antes de fazer a cirurgia, viu que realmente as pessoas não estavam sendo bonzinhas com ele, só estavam tirando sarro dele por ele não ser inteligente o suficiente. Então, me deixou um sentimento dolorido quando eu terminei esse livro, porque o final, ele me pegou muito. Eu fico bem emocionada com a história do Charlie. É um sentimento que a gente vê e a gente sente o personagem. Nossa, eu fico até emocionada só de lembrar a trajetória do Charlie aqui. E a gente vê como ele se sente solitário no meio, quando ele chega um momento ali que ele sabe muita coisa, ele entende muita coisa, e chega um momento que ele tá sozinho, ele pensa, e nossa, é um sentimento assim, bem triste. Eu fiquei muito emocionada lendo esse livro, é um dos meus livros favoritos, né, inclusive, e vai sair em breve uma releitura, porque eu li ele faz muito tempo, e eu tenho uma lembrança carinhosa com Flores para Algernon. E eu vou deixar esse aqui como um sentimento de tristeza da eliminação. Vamos para a quarta pergunta, que é euforia da vitória. Aquele sentimento grandioso, envolvente, intenso, de que você acabou de presenciar algo. Esse aqui, eu vou colocar ele, porque não tem como eu não citar esse livro. Esse livro é o meu livro favorito da vida. E lendo este livro, foi a primeira vez que eu li esse livro. Vocês já devem saber qual livro eu vou citar, né? Que já me segue há um tempinho. Quando eu li esse livro a primeira vez, foi um sentimento enorme. Foi como se eu tivesse conhecido uma coisa maravilhosa, presenciado uma coisa incrível. E relendo este livro também, eu fiquei com o mesmo sentimento que eu estava tendo antes, né? E eu vou citar aqui A Luz Através da Janela, que simplesmente é uma história incrível. Você lê esse livro, você sente que está presenciando algo lindo, algo maravilhoso. E aqui a gente tá ali, né, na Londres de 1943, que a Constance, ela é retrucada como uma espiã para ir para a França, né, para ir para Paris, lá, e chegando lá, ela vai com um propósito em si, só que as coisas acaba perdendo o controle. Então ela tá tentando fazer o seu trabalho, só que acaba acontecendo vários imprevistos que faz ela mudar todo a sua rotina e tudo mais, e a gente vê aquilo acontecendo, as guerras rolando de um lado para o outro, ela se protegendo ali, ela querendo voltar para sua família, e a gente fica naquele lance do passado e o presente também, né, que fica alternando, e isso mexe muito. E ler esse livro me deixou assim, como se eu tivesse lido algo incrível, e que realmente foi incrível. A história dos personagens aqui são incríveis. E assim, eu não tenho tanto o que falar, todo mundo já sabe que eu amo esse livro. Inclusive, tem um vlog de leitura que eu fiz lendo esse livro, falando mais ainda a fundo. Mas assim, é um sentimento incrível essa história. Então, eu vou botar ele aqui como um sentimento de euforia da vitória, porque esse livro é maravilhoso. E se você não leu, leia, porque vocês vão amar.
E por último, mas não menos importante, é quando a Copa acaba e bate a saudade. E assim, eu tinha colocado um livro aqui, mas outro me fez pensar bem, tá? E eu vou colocar ali esse livro, que é um dos atores que eu gosto muito. E assim, eu assisti pouca coisa com ele, mas a série que ele fez me marcou. É uma das minhas séries preferidas da vida. E eu vou botar aqui Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível, do Matthew Perry. Que aqui é uma história incrível. Esse livro, quando eu ganhei ele de presente, o Matt, né? O Matt, ele ainda estava vivo, então já tava mais um idosozinho e tal, ele ainda tava vivo, eu ganhei um ano antes, eu não lembro mais ou menos qual foi o ano que ele faleceu, mas quando eu ganhei esse livro, a primeira coisa que eu fiz foi ler ele, e foi um misto de sentimentos, porque eu conheci realmente tudo que o autor passou, e a gente assistindo, como fã de Friends, a gente assistindo Friends, a gente, depois de assistir Friends, você vem ler essa biografia dele, você entende todas as fases ali de Friends, e cada momento que ele tava de um jeito, ele diz aqui, ó, quando eu tava magro em Friends, eu tava passando por isso, quando eu tava mais gordinho em Friends, eu tava passando por isso, e uma coisa que me deixou muito emocionada foi quando ele fala que a parte do Chandler, né, que é o nosso eterno Chandler Bing, que ele fala que quando o Chandler estava no melhor momento da vida dele, o personagem que ele estava fazendo estava no melhor momento da vida dele, ele estava no pior. E assim, o Matt é um ator que eu realmente gosto bastante, é nosso eterno Chandler Bing, né? E aqui no livro a gente vê que ele é meio parecido com o Chandler e umas piadas que ele faz. E foi um livro que bateu uma saudade quando eu descobri no ano seguinte que ele faleceu. Então foi um baque assim. Recentemente eu tô até assistindo a série de Friends e a gente olha pra ele e vê que tipo, ele não vai estar mais aqui. Bate aquele sentimento de saudade. Então assim, a biografia do Matt é incrível. Se você assistiu qualquer coisa dele, mesmo que você não seja fã, leia essa biografia que vocês vão amar, tá bom? E eu acho que é isso. E só pra fechar, tem uma parte aqui que eu gosto bastante, que é no final do livro, que ele diz: um dia talvez você também receba o chamado para fazer algo importante. Então se prepare. E quando isso acontecer, pense o que o Batman faria e faça. É isso, gente, é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, ativa o sininho, se inscreva no canal para não perder notificação de quando sair vídeo novo. E assim, eu ia marcar umas pessoas, só que no momento eu não tô lembrando de ninguém para taguear. Mas fique à vontade também para vocês responderem essa book tag. Se eu não marquei ninguém, mas pode ficar à vontade para responder. Eu vou deixar também as perguntinhas aqui no box de descrição, tá bom? Então é isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!